Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Boa tarde, nossos internautas do programa AUTV Mulher. Nessa tarde, com você, internauta que interage sempre conosco aqui no programa AUTV Mulher, estaremos discutindo um tema extremamente importante, o papel das mulheres do Oriente. As mulheres que usam véu. Qual é o seu entendimento em relação a essas mulheres? Nada melhor para responder o que essas mulheres vivem, o que essas mulheres falam, o que essas mulheres entendem pelo véu, uma pesquisadora, uma cineasta de muito sucesso, que eu tenho prazer de recebê-la aqui no programa AUTV Mulher, Beth Martins, que é a cineasta do filme Nem Sempre Me Vesti Assim. Que bom tê-la aqui no programa AUTV Mulher. Muito obrigada, obrigada. Seja muito bem-vinda ao dialogar com os nossos internautas, esse entendimento dessa mulher. Quem é essa mulher que veste o véu? Né? Eu quero que você recebeu vários depoimentos no seu filme, dessas mulheres que optam pelo véu, ou por uma posição política, ou por uma posição religiosa, ou por estética. Então, eu gostaria que você nos colocasse um pouco. Quem são essas mulheres? Bom, essas mulheres, exatamente como você falou, existem aí várias histórias e várias narrativas para essas mulheres. O véu, para cada uma delas, significa uma coisa, né? A gente está acostumado a pensar que a mulher que usa o véu é uma mulher oprimida, que não tem suas próprias agências. E, na verdade, o que o filme mostra, de uma maneira bem pessoal, é que isso é completamente errado. É um discurso completamente... Enfim, que foi construído historicamente, né, desde lá dos projetos coloniais na Europa. O tirar o véu era símbolo de um sucesso de um projeto colonial, de conquista, né, do Ocidente pelo Oriente. E até hoje esse discurso, principalmente na Europa, permanece. E bem, então, Beth, você que é tão jovem, brasileira, mas que viveu muitos anos no Reino Unido, você foi buscar essa pesquisa motivada... O que te motivou a buscar essa pesquisa? Então, na verdade, eu comecei esse trabalho com o meu próprio preconceito, na verdade. Eu estava, na época, trabalhando no Museu Britânico e nós tínhamos uma exibição sobre o Hajj. E eu percebi muitas mulheres usando véu, com niqab. E a primeira pergunta que eu tive, eu me lembro, foi por que essas mulheres usam isso num país onde elas não precisam usar, né? E sofrem preconceito por usar. E isso tudo me interessou. Eu acho que também com a Primavera Árabe, e estava assistindo muitas mídias alternativas, a gente estava vendo muitas mulheres usando hijab na frente de movimentos políticos. Isso tudo criou um certo... Eu fiquei um pouco... Me perguntei, né? E aí eu comecei a pesquisar, e um livro que me ajudou muito a entender, o livro da professora Leila Ahmed, The Veil's Resurgence, né, o ressurgimento do véu, que ela faz uma análise muito interessante sobre os significados do véu até hoje, né? Porque hoje tem um movimento das mulheres que optam por usar o véu, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Só para que nós possamos deixar mais claro para os nossos internautas, é o Resgate do Véu, né? Isso. Esse filme, esse livro. Agora, nós temos a tendência, a mídia, os pesquisadores, os cientistas, tem um olhar negativo em relação a essa estética. E essa estética é muito vista em relação a uma dominação do gênero feminino, né? Como uma exclusão do gênero feminino, né? Como se o gênero feminino, ao usar o véu, optasse por essa estética, fosse mulheres sem uma identidade. Não é? Sim. E você desconstrói isso. Isso. O filme é exatamente sobre isso. Desconstruir esse discurso popular que é perigoso, que é utilizado muitas vezes com interesses políticos nacionalistas na Europa,
Na França a gente pode ver isso acontece muito, as mulheres em muitos lugares são proibidas de usar o véu. Recentemente na Inglaterra apareceu essa polêmica, uma universidade queria banir, mas enfim, a Inglaterra, principalmente, inclusive a ministra da Segurança já fez um anúncio público falando que isso não vai acontecer, que isso vai contra a ideia da liberdade, de expressão, de cultos e de tudo mais. Sim. Agora, na França, quando houve essa posição proibindo as jovens, as mulheres, não é, em ter acesso aos serviços públicos com o hajj, né? Com o niqab, né? O véu que cobre o rosto. Mais. O que cobre o rosto se chama niqab. Niqab. Ok. Muitas começaram a optar, não sendo islâmicas, optar pelo véu como uma resistência ideológica. Como uma resistência. Aconteceu muito nos Estados Unidos também, depois do 9 de setembro, né? 11 de setembro? 11 de setembro, 9/11. E isso aconteceu também. Muitas mulheres começaram a usar o hijab também como forma de resistência. Sim. Bem, então, essas mulheres que optam por essa estética, por esse véu, ou por uma questão de tradição, ou por questão religiosa, agora ideológica, como resistência, elas têm uma fala no seu filme, né? E por onde passa essa fala? Você poderia nos passar um pouco isso? Você diz assim, narrativas delas? As narrativas, Então, é muito plural. A primeira menina é uma convertida francesa que cresceu dentro de uma narrativa, cresceu para acreditar numa narrativa de que os muçulmanos eram, enfim, os outros, né? Assim, os inimigos. Essa mesma estrutura de narrativa faz parte também daquelas que a gente acredita ou falam para a gente acreditar de que os palestinos são terroristas. Enfim, elas participam da mesma estrutura de narrativa, né? Elas têm mais ou menos os mesmos, operam de maneiras similares. E ela, quando começou a conhecer, veio para a universidade aqui no Reino Unido, ela começou a conhecer outras pessoas, inclusive palestinos, foi para a Palestina e acabou desconstruindo esse discurso dela lá e se converteu. Só que, por exemplo, o hijab que ela usa é um hijab mais colorido. Ela tem problema de usar um hijab talvez mais escuro, porque ela passa por um processo de autocensura por ser francesa, porque lá na França tem todo um problema das cores pretas, já existe todo um trabalho, um discurso sobre isso, de fundamentalismo. Então ela já usa um hijab mais colorido, que tem a ver mais, que representa um pouco mais a identidade dela. Mas essas mulheres, a busca é o seguinte, o desconhecimento é o seguinte, essas mulheres têm uma vida como qualquer uma outra mulher. Sim, sim. Não é? Sim, sim. É como eu que estou agora com uma blusa de manga curta. Então elas usam o véu, mas também estudam, também amam, Sim. também casam, descasam, ou não é isso? Não, completamente, é isso mesmo. São mulheres completamente como todas nós. E, na verdade, o filme mostra exatamente isso. É uma jornada, uma experiência. Elas experimentam, como todas nós. Então, e a associação com a violência? Por exemplo, eu aqui vivo no Brasil, nós estamos numa rede internacional com várias mulheres do planeta, e que aqui no Brasil 35% das mulheres brasileiras são as provedoras do orçamento do lar. Mas dessas 35% das mulheres provedoras do orçamento do lar, muitas vivem a violência doméstica. Num país que em cada 2 horas uma mulher é vítima, vai para o óbito como vítima de violência. Aí eu te pergunto, como que se dá a violência? Porque há um entendimento que essas mulheres que vestem esse véu são submetidas à violência, são subjugadas, porque elas não pensam por si. Sim. Elas agem em detrimento do interesse do masculino. Como que elas... qual é a leitura delas em relação a isso? Então, assim, eu acho que o meu trabalho, ele é dependente do contexto, né? A gente está trabalhando aqui dentro da Europa, no Reino Unido e etc. Lógico que esse tipo de trabalho não se aplica para países onde essas mulheres são forçadas a usar lógico, nós estamos colocando isso. Mas dentro como seitas, né? Isso.
Mas dentro do Reino Unido, na verdade, o fato delas usarem o véu, e muitas delas usam, elas inclusive desafiam maridos, desafiam a sociedade, porque a sociedade lá, a ordem social lá é não usar o hijab. Pois é, você vê, aqui nós temos mulheres que saem para o mercado de trabalho, na hora de ir e vir, são molestadas no trem, no metrô, não é? Então, não estão com véu. Não é? E aí a pergunta que eu te faço, as que estão com véu, são submetidas a esse tipo de constrangimento e de violência? São também. São. E lá na Europa, inclusive, mais por usarem o véu. Existe um preconceito ali enraizado na França. E recentemente, uma mulher que usa o véu, um homem chegou para ela e falou, quero ver seu rosto. Isso no metrô. E ela, não, eu quero ver seu... Ele pegou, arrancou dela. Quer dizer, existe essa... A mulher que se cobre também desafia toda uma ideia machista, né? De que, não, eu quero ver você, eu quero ver seu corpo. Inclusive, muitas delas optam por usar o niqab até como desafiando isso, até como movimento feminista. Isso mais da França? Não, na Europa. Inclusive, a terceira menina do meu filme fala sobre isso. E o discurso do véu é muito plural. Então, isso a gente tem que analisar, isso é uma coisa importante. Não existe um único discurso como a gente aprendeu a ver o véu. Isso é muito perigoso entender, qualquer objeto cultural é muito perigoso você entender isso de uma maneira só. Então, é muito plural. Então, existe sim um movimento feminista islâmico, que também, através do véu, ou não através do véu também, desafiam aí mas de uma maneira delas, né? A gente não pode utilizar, quer dizer, existem várias formas de feminismo, né? Existe um feminismo que condena isso, não, se você já está usando, você já está se submetendo a uma ideia, só que elas não estão reconhecendo, essas feministas não reconhecem que essas mulheres também estão desafiando muitas coisas. Olha, a nossa palavra aqui é sempre todo movimento pela emancipação feminina tem que ser respeitado e aceitado, né? Isso. Porque cada um dá um passo conforme pode. Isso. Né? Conforme sua conjuntura, sua cultura, seu espaço, né? Então isso é de extrema importância. E Beth, então essas mulheres são empoderadas. Sim. Elas têm uma posição no combate ao machismo. Também. No combate àquilo que levou à infelicidade de muitas mulheres no decorrer da humanidade. Então essas mulheres lutam com véu ou sem véu pela emancipação feminina. Sim. E elas desafiam também a interpretação patriarcal da religião também. Elas estão na frente de movimentos feministas, isso é importante falar. Das religiões monoteístas. Isso. Agora, as pessoas devem estar interessadas em assistir e buscar esse seu filme, que é Nem Sempre Me Vesti Assim. Isso. Né? De Beth Martins. Isso. A gente vai estar exibindo no dia 3 de fevereiro, no CCBB, às 8 horas. Eu estarei logo após a exibição para o debate. Olha que ótimo, imperdível. Comigo. Temos que estar presentes lá, nós mulheres organizadas do movimento popular, movimento social, sindical, acadêmicas, feministas, não feministas, basta ser mulher. Vamos lá estar presente para esse debate extraordinário, porque nós não conhecemos essa realidade. Essa mulher que a gente julga de uma forma tão equivocada, tão despreparada, de que essa mulher, só por essa estética, a gente já faz uma avaliação tão equivocada, né? E essa mulher está lá, também, do outro lado do planeta, do mundo, resistindo àquilo que, historicamente, nos dominaram, que é os homens machistas, né? Com certeza. E junto comigo nesse debate vai estar a doutora Francirose Campos, que é antropóloga da USP, que vai poder estar contextualizando também essa questão da representação no contexto do Brasil. Então, vai ser bem interessante e inédito por causa disso. E isso é um evento organizado pelo ICA Árabe. Então, eles vão abrir a premiere do ICA Árabe, isso. São 10 anos de instituição e eles que estão organizando todos. Olha, eu quero aqui parabenizar o ICA Árabe por essa iniciativa
trazer para a cultura brasileira esse olhar, como a Beth mesmo disse, eu fui em busca disso para desconstruir um entendimento que eu tinha em relação a essa realidade. Então, eu acho que todos nós devemos ter um olhar aberto, assistir a esse filme, não com a nossa cabeça, não com aquilo que nós aprendemos. Vamos desaprender isso e vamos, de fato, buscar o entendimento real da vida dessas mulheres. E eu quero te desejar, Beth Martins, muito sucesso, te agradecer por trazer para nós, do movimento de mulheres, esse entendimento dessas mulheres que estão fazendo história nos seus espaços, nas suas famílias, nos seus espaços de trabalho, mas que também estão fazendo a história, para que nós possamos cada vez mais nos unirmos em defesa daquilo que nós queremos, que é a igualdade existente entre homens e mulheres. Meu parabéns a você, a antropóloga, ao Icarabe, e volte mais vezes ao programa AuTV Mulher. Muito obrigada, muito obrigada. E a você, internauta, continue conosco no programa AuTV Mulher, porque em seguida nós vamos discutir a saúde da mulher. E você sabe que este é um tema que a gente tem um querer muito grande. Logo após o nosso pequeno intervalo. Mulher de verdade, sim senhor.